Amados irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para mais um programa neste trimestre, onde estamos estudando a respeito dos 10 mandamentos, a respeito do decálogo, e hoje, a lição de hoje trata a respeito do 4º mandamento: santificarás o sábado. Diz a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, este assunto é um assunto muito importante dentro das Sagradas Escrituras e que precisamos compreender direitinho o que é que a Bíblia diz e o que não diz a respeito deste tema, haja vista que tem sido, ao longo da história e também na atualidade, um tema assim, polêmico e objeto de algumas discussões dentro da cristandade. Então, alguns perguntam, nós somos obrigados a guardar o sábado? Ou somos obrigados a guardar o domingo? Ou não somos obrigados a guardar nenhum dia? O que é que a Bíblia diz sobre isso? A guarda do sábado é para nós cristãos ou foi só para os israelitas no Antigo Testamento? Então, esse é o assunto da nossa lição de hoje e todos nós temos muito o que aprender com as Escrituras Sagradas a respeito disso. No textuário a gente já viu a palavra de Jesus dizendo que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso aí é uma declaração muito importante de Jesus que mostra a necessidade de todos nós, seres humanos, tirarmos um dia de repouso após 6 dias de jornada de trabalho. Então nós precisamos de um repouso. Então o sábado, a ideia do sábado é essa, de ajudar, de abençoar o homem. Há uma necessidade social, há uma necessidade espiritual nossa de a cada 6 dias a gente ter esse descanso. Então aqui o nosso comentarista, nós vamos ver ao longo desta lição que ele fala do sábado institucional e fala do sábado legal. O sábado institucional é o sábado que é para todo mundo observar, ou seja, que é o descanso, a necessidade de descansar um dia na semana. E o sábado legal é a lei que Deus deu especificamente a Israel e estabeleceu o sábado como um sinal do concerto entre Deus e os israelitas. Então, para a gente entender melhor esse tema, precisamos definir as palavras e compreender melhor a respeito. Então, o pastor José Roberto, aqui no tópico 1.1 da nossa lição, que fala sobre o sábado da criação, tem uma palavra aqui, o Shabat. Então, eu quero pedir a você para definir, aqui com base nas línguas originais, qual é o significado, o que é que significa sábado? Sábado significa o quê? Muito bem, então inicialmente é preciso que se explique para o nosso telespectador que a palavra sábado não tem uma relação direta com o Shabá, né? A palavra Shabá no hebraico, Shabat, dá a ideia de descanso, de cessar das atividades. A palavra literalmente significa isso mesmo, parar, cessar, descansar. Então, a recomendação bíblica, a recomendação divina, aqui no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 2, está dito o seguinte: ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Então, o próprio Deus, ele abençoou este dia. O comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, ele aproveita aqui, pastor Fábio, para fazer um destaque e dizer que até este momento que nós temos aqui é um sábado, ou um Shabá, ou Shabat, para usar o próprio termo hebraico, o que nós temos aqui é um Shabat
legal, institucional, ou melhor, institucional, mas não legal, não uma instituição de ordenança para o povo de Israel, que só vai ser estabelecido lá no Sinai. Para você que não sabe, a Bíblia, o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego, e essa tradução bíblica, ela é reconhecida, é denominada de Septuaginta, é a tradução grega do Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, então a palavra Shabat, no hebraico, foi traduzido para o grego como Sabaton, que tem o mesmo significado de descanso. Então é importante que a gente ressalte aqui para o nosso caro telespectador que a palavra Shabat, tanto no hebraico quanto no grego, tem o significado, pastor Fábio, de descanso. É isso aí, descanso, no caso aplicado aqui a Deus, quando ele fala da obra da criação, no sentido de cessar a obra, de completar uma tarefa. Então Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Então, se a gente for entender isso aí ao pé da letra, a gente estaria dizendo que Deus estava cansado e que precisava descansar, e Deus guardou o 7º dia para descansar. Não é assim. O termo hebraico, né, o Shabat, é utilizado aqui neste versículo, do capítulo 2, versículo 2 de Gênesis. O significado é de cessar a obra, de completar uma obra que está sendo realizada. A Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, que Deus não se cansa, que Deus não se fadiga, e que o Senhor... E Jesus também falou em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e a Bíblia mostra que Deus é aquele Deus que trabalha permanentemente por aqueles que nele espera. Mas o fato é que quando Deus criou o homem, ele abençoou, né, o 7º dia e o santificou, e isso é a base para a instituição, o sábado institucional. Sábado institucional é essa ideia de que o homem, de que nós precisamos de um repouso, de um descanso a cada 6 dias de jornadas de trabalho. E Deus já falou isso para os israelitas quando eles estavam no deserto, quando iam apanhar o maná. Todos os dias Deus enviava o maná para o povo, e quando era no 6º dia eles tinham que apanhar dobrado, para que no 7º dia eles não tivessem o trabalho de apanhar. Então Deus abençoou, né, o 7º dia. O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos. Aqui é o tópico 1.3, né? O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos. Diz lá o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, esse repouso é contínuo, esse repouso é que nós teremos nas mansões celestiais, na presença do Senhor. Então, essa é a base do sábado institucional. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, eu aproveito para destacar que esse sábado, ou esse Shabat, como o pastor acabou de destacar, de apontar, ele tem uma dimensão escatológica, ele aponta para um descanso eterno, uma expectativa que todos nós, cristãos, temos de, no futuro, descansarmos em Deus, na eternidade, na vida eterna. E aproveito para reforçar ainda, em relação à necessidade física e mental que nós temos, desse Shabat institucionalizado por Deus. Nenhum homem é uma máquina, infelizmente, em razão do consumismo, capitalismo desenfreado aí que se instaurou na sociedade. As pessoas às vezes trabalham ansiosamente, às vezes se angustiam, colocam um peso sobre si maior do que podem suportar por causa da sobrecarga de trabalho. Evidentemente, o texto bíblico fala a respeito da importância do trabalho. De 6 dias trabalharás. Então, compete ao ser humano trabalhar. O trabalho
aproveito para fazer um esclarecimento. O trabalho sempre foi uma orientação divina, o ser humano trabalhava antes da queda, antes do pecado. Depois do pecado, evidentemente, ele vai suar, do suor do teu rosto comerás, então o trabalho vai ter um peso, vai ter um fardo. Mas o ser humano foi criado para o trabalho. Adão trabalhava antes mesmo da queda. Agora, tem um momento de parar também. Inclusive, eu li um dia desses um testemunho, uma história de um homem que havia saído navegando no seu barco e com ele ou ao lado dele navegava um outro homem em um outro barco. E eles começaram a se distanciar e aquele homem que remava todos os dias, os 7 dias da semana, ele chegou à conclusão de que aquele competidor, aquele que estava ali ao lado no outro barco, ele parava uma vez por semana e, mesmo assim, ele conseguia manter uma boa média. E aí ele disse, eu consigo entender, você para um dia por semana e mesmo assim você consegue me alcançar e eu não paro dia nenhum. E ele disse, é porque eu paro para refazer as forças. E tem uma outra história bastante conhecida de todos nós, que é a história de 2 lenhadores. Um lenhador que cortava lá suas árvores e ele parava uma vez por semana, e tem um outro que não parava nunca, trabalhava incessantemente. E aquele que parava uma vez por semana, ele tinha uma produção muito maior. E aí aquele lá que não parava, um dia questionou, indagou, por que é que você consegue produzir mais do que eu, e eu não paro nunca e você para sempre uma vez por semana? E ele disse assim, é porque eu paro para descansar e ainda aproveito para afiar o machado. Então, todos nós precisamos de um momento, de uma parada, para afiar o machado, para recompor as energias. Então é isso que o pastor Fábio colocou aqui a respeito do Shabá, ou do Shabat institucional. Todos nós precisamos parar. Nós vamos fazer uma pausa, né? E voltaremos em seguida. Verdade, afinal de contas também precisamos dar uma parada. Voltar uma parada, tomar uma água e a gente volta em seguida para continuar o nosso debate. Fique conosco, até já. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, depois deste breve intervalo, depois deste breve Shabat, retornamos para o segundo bloco da nossa lição, da nossa aula de hoje, e estamos aqui agora no tópico 2.1 da nossa lição, o sábado institucional, o sábado que Deus instituiu desde a criação. Isso é importante, é um sábado de descanso para todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana, isto é comemorar a criação. E é a ordem natural das coisas, porque todos precisam de descanso, precisam de recompor as forças, recompor as energias, o nosso corpo, a nossa mente precisa de se revigorar, até mesmo no campo, os animais que trabalham no campo precisam também de descanso, as máquinas precisam de manutenção e assim por diante. E por isso foi que Deus estabeleceu para Israel, lá no Antigo Testamento, o ano sabático, o ano de descanso. Então ele disse, até mesmo descanso para a terra. Um princípio ecológico, né? Ecológico. A ciência agronômica, a agronomia, recomenda que se faça o pousio, ou seja, que de tempos em tempos a terra fique sem ser cultivada, fique em descanso, fique em repouso, porque é importante para a reciclagem de nutrientes na terra. Então Deus falou, Êxodo capítulo 23, versículos 10 em diante, diz que também 6 anos semearás a tua terra, ao 7º assaltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios. Veja só aqui, versículo 12 do capítulo 23 de Êxodo. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás,
para que descanse o teu boi, né, para que descanse o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Veja como o nosso Deus, ele é humanitário, como ele se preocupa com o homem, como ele se preocupa com o bem-estar do homem. Parar um dia na semana serviria também Deus preocupado com o filho do escravo, Deus preocupado com a filha da escrava. Ou seja, se o escravo ele vai parar um dia na semana, que ele não vai trabalhar, ele vai descansar, ele vai ter tempo para o filho dele. A escrava vai ter tempo para a filha dela, para ter um alento. Olha só as palavras que Deus usa: para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, o do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então, até a terra, os escravos, os animais, todos precisavam de um descanso, bem dentro, né, daquela frase célebre que Jesus proferiu muito acertadamente, que é o texto áureo da nossa lição, dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, para ajudar o homem, para abençoar o homem, para prover descanso ao homem. E ele disse: não, o homem por causa do sábado. Quando se impõe a guarda obrigatória do sábado, ele está colocando um jugo legalista nas costas do homem, e o sábado não foi feito para isso. O sábado foi feito justamente para que o homem tivesse esse descanso. Então, pastor Zé Roberto, o sábado institucional, o tópico 2.2 aqui da nossa lição, não era um mandamento, não é isso? Isso é importante, porque justamente o que acabou de ser dito, algumas pessoas pensam no sábado apenas como um mandamento, mas inicialmente ele não era um mandamento, era um princípio moral que era observado a partir do princípio de que o próprio Deus havia descansado ao sétimo dia. Então, se Deus descansou, todo o ser humano precisaria descansar, inclusive, como o pastor destacou, os animais, os serviçais, como todo, é um princípio de que todos deveriam parar, inclusive respeitando a questão da lei da natureza, das carências da natureza. Mas aí no 2.3 da nossa lição, o comentarista lembra que o livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. Então isso aí também é uma questão muito controversa, porque alguns teólogos defendem que, de fato, inclusive o nosso comentarista da lição, ele diz que os patriarcas não guardaram o sábado. É provável que a gente possa via essa inferência, porque no livro de Gênesis não há registro, mas também nós não podemos garantir, porque às vezes a Bíblia silencia, pastor Fábio. A Bíblia silencia, e o fato dela silenciar não é uma demonstração de que algo não aconteceu. Então, eu prefiro dizer que nós não temos elementos bíblicos suficientes para afirmar que os patriarcas guardaram ou não o dia do sábado. O comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, ele cita Justino Marte, que foi um dos pais da igreja, que disse assim: segundo Justino Marte, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Isso aí está no Diálogo com Trifão 19:5, que é um texto histórico dos pais da igreja, né? Então, eu imagino que esse deva ser um posicionamento mais equilibrado. É verdade. E uma coisa importante que a gente pode tirar daí é que ele foi justificado pela fé. A Bíblia disse: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e a Bíblia não revela que foi porque ele guardou o sábado. Então, no caso aqui, o livro de Gênesis se omite, ele silencia, não diz que ele guardou, nem que não guardou. Mas no aspecto da justificação de Abraão, aí claramente, a Bíblia é clara, é taxativa em dizer que o motivo da justificação de Abraão foi a fé. Nem foi a circuncisão e nem foi o sábado. Então o motivo foi a fé. Concordo. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Então, de fato, a fé, a crença de Abraão foi que lhe imputou justiça, não o sábado, nem a circuncisão ou qualquer prática religiosa. É isso aí. O tópico 3 da nossa lição de hoje fala sobre o sábado legal.
o sábado legal. Então, mais uma vez, vamos chamar aqui a atenção de vocês para essa diferenciação entre sábado institucional e sábado legal. O sábado institucional fala sobre este princípio para todos os povos da necessidade do homem, para a necessidade das pessoas, dos animais, enfim, para a necessidade de todos os seres vivos tirarem um dia de descanso, uma pausa para manutenção, uma pausa para reparos. E então isso é o sábado institucional, que esse princípio Deus já vem falando desde o início da criação. Porém, existe também o sábado legal. O sábado legal, essa palavra legal, ela vem de lei. E lei é uma imposição, é uma determinação. Lei é uma regra que é imposta por quem de direito, para que todos cumpram, para que todos obedeçam e sigam. E geralmente as leis, elas preveem, vamos dizer assim, punições, retaliações, punições para quem não cumprir. Então, independentemente da pessoa concordar ou não, ela é obrigada a cumprir aquela lei. E Deus, quando organizou a nação israelita ali na península do Sinai e depois durante a caminhada no deserto, Deus tinha que elaborar diversas leis e entregar ao povo para que aquele povo de fato se tornasse uma nação organizada que tivesse as leis que governassem a convivência civil entre as pessoas e aspectos como ali era uma teocracia. Deus governava o povo por meio de Moisés, então Deus tinha que elaborar as leis, determinar, e passar as leis para o povo. E dentre muitas leis que Deus determinou para o povo de Israel, uma delas era a guarda do sábado. Por isso que chama aqui o nosso comentarista o sábado legal. Então, o que é o sábado legal? É o 7º dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Então, o sábado legal é o 7º dia na semana, no calendário judaico, que foi estabelecido para as pessoas descansarem, repousar e ter mais tempo para buscar a Deus, para adorar o Senhor. Ele foi introduzido no mundo pela lei, é o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Nenhum outro povo da história recebeu a ordem para guardar o sábado, é exclusividade de Israel. Então isso aqui é muito importante. Deus, embora seja o Deus do universo, toda a terra é dele, tudo o que nela há, mas Deus deu essa determinação apenas para os judeus. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, é importante ressaltar isso, porque há quem pense que a guarda do sábado legal, do Shabá legal, é para todo e qualquer país, para todo e qualquer povo, para toda e qualquer religião. Mas está revelado lá no livro do Êxodo, no capítulo 31 e no versículo 13, que o Shabá legal era um sinal específico do Deus de Israel para com essa nação e com esse povo. Diz assim o texto bíblico: falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifique. Então, que isso aí fique bem claro. Aí o ponto seguinte da nossa lição, que é o ponto 3.2, é a respeito do sábado do decálogo. A orientação é: lembra-te do dia do sábado para santificar. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Isso aí é uma reminiscência histórica. E sem dúvida alguma, Israel já conhecia esse sábado, porque Deus já havia lhe dado algumas orientações a respeito. Mas é importante que a gente saiba que é a partir aqui do decálogo, das 10 palavras, que esse Shabá deixa de ter uma instituição, ou melhor, deixa de ser meramente institucional e passa a ter uma composição legal e torna-se pacto, concerto e aliança entre Israel e o Deus de Israel. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida para tratar a respeito do preceito cerimonial do sábado. Permaneça conosco.
Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, você está no canal 38, TV AD Mossoró, pelo sistema TCM de comunicação. Este programa é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró. A lição de hoje que estamos estudando é santificarás o sábado, é o quarto mandamento do Decálogo, o quarto mandamento daquela lista de 10 mandamentos que Deus deu a Israel ali no Monte Sinai. E o quarto dele é o sábado, que Deus deu a Israel e serve como um sinal entre Deus e Israel. Os israelitas tinham 2 sinais, que mostravam, que identificavam a relação, a aliança deles com Deus. Um era a circuncisão. Então, todo macho em Israel tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Então, a circuncisão era uma marca física na carne de que aquele povo tinha um pacto, uma aliança com Deus. Só que este sinal, a circuncisão, era só para os homens. As mulheres não eram, evidentemente, circuncidadas, só os homens. Mas o outro sinal entre Deus e Israel era a guarda do sábado, que aí era tanto para homens quanto para mulheres. E no Decálogo, no capítulo 20, versículo 8 de Êxodo, quando Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, então Deus ali estava instituindo como uma lei obrigatória para todo mundo cumprir, inclusive quem descumprisse esta lei deveria ser morto, era punido com a pena de morte. Como eu falei no bloco anterior, as leis normalmente quando são criadas, elas também prevêem uma punição para quem não obedece ao infrator. É dito lá que merece determinada punição. E no caso, quebrar o sábado lá no Antigo Testamento, dentro do povo do país de Israel, era punido com a pena de morte. O pastor Zé Roberto já falou aqui sobre esta reminiscência histórica, quando Deus fala, lembra-te do dia do sábado. Então, porque aquele povo já tinha uma certa vivência com o sábado institucional, inclusive eles apanhavam maná, lá no capítulo 16 de Êxodo, que foi antes do capítulo 20, eles já tinham esse costume de no 6º dia pegar o maná em dobro. E algumas leis, elas são criadas refletindo o costume da população. Em muitos países, em muitos lugares, são promulgadas leis, que as leis elas refletem muitas vezes, vêm para legalizar um costume que já existe. Outras leis elas aparecem para criar um costume, outras leis surgem para disciplinar o uso e determinado uso e costume. Então já tinha mais ou menos um costume deles pararem, de guardar o sábado institucional, e aqui Deus estabeleceu o sábado legal com vários propósitos, Tem um propósito duplo e o propósito espiritual. Pastor Zé Roberto, então, aqui no tópico 3.3, explica aqui para os nossos telespectadores esses propósitos de Deus ao estabelecer este sábado legal para Israel. Então, o sábado, ele tanto tem um propósito social quanto espiritual. Social porque dizia respeito à questão do descanso, da consideração ao próximo, da forma de lidar e tratar os outros. Eu não poderia impor serviço, nem carga, nem fardo ao outro no Shabat, no dia do descanso. Também, inclusive, a gente aponta aqui um princípio de ordem ecológico, porque a própria natureza deveria descansar, deveria ter o seu repouso, os próprios animais não poderiam ser utilizados para carregarem, para trabalhar. Então, aí nós vemos um propósito de ordem social e até de ordem, digamos assim, ambiental. E havia também um propósito de ordem espiritual, porque no Shabat, o povo judeu, a nação judaica, parava para a adoração, para cultuar o Deus de Israel, para lembrar, inclusive, que havia sido esse Deus de Israel que havia tirado o povo lá do Egito, que havia libertado o povo do Egito. Nós esclarecemos aqui o fundamento do Shabat, inicialmente porque o próprio Deus descansou, conforme nós lemos lá em Gênesis,
capítulo 2, versículo 2. E o outro é que Deus libertou o povo de Israel da escravidão e esse povo agora poderia parar um dia por semana. Imagino que lá no Egito, aquele povo trabalhava incessantemente, ininterruptamente, e como eles eram escravos, e colocavam cargas sobre eles. E em termos de aplicação, nós destacamos aqui o sábado, ele é importante, ou o descanso, ou o dia do descanso, ele é importante socialmente, porque é um momento de nós ficarmos com a nossa família, visitarmos nossos amigos, irmos para a igreja, conversarmos, para o próprio lazer. E também é importante no nível espiritual, porque é o momento da gente abrir a palavra, ler as Escrituras, se lembrar que nós servimos a um Deus que é eterno, e também para não nos deixarmos escravizar pela onda mecanicista que é imposta pela sociedade sobre cada um de nós. Então, esses aí são, pastor Fábio, os propósitos do Shabat, ou do descanso, ou do sábado. É isso aí. Ainda com relação a essa questão dos propósitos do sábado, legal, e aqui eu quero chamar a atenção dos telespectadores para o seguinte: os 10 mandamentos são listados pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 20, e são repetidos lá em Deuteronômio, no capítulo 5. E o interessante é que quando Moisés repete os 10 mandamentos lá em Deuteronômio, no capítulo 5, quando ele vai falar sobre o 4º mandamento, ele, lá no versículo 15, Deuteronômio 5 e 15, ele dá uma das justificativas, ou ele dá um dos motivos pelos quais Deus instituiu o sábado legal, que é esse. Então, se você tem uma Bíblia aí com você na sua casa, abra aí em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, que diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Observe que o povo, ele era escravo lá no Egito, trabalhava de domingo a domingo, de segunda a segunda, enfim, não tinha nenhum dia de descanso, porque eles eram escravos lá no Egito. Uma vez que Deus libertou eles da escravidão, Deus não ia mais permitir que eles trabalhassem em regime de escravidão. Então Deus estabeleceu este sábado legal, criou esta lei com esta determinação, e isso é para o bem do povo, era para o bem de toda a nação. Pois bem, agora vamos para o tópico 4 da nossa lição, que fala um preceito cerimonial. A lei que Deus deu a Moisés, a lei que Deus deu a Israel, que é todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, que é a lei de Deus, ela é composta de preceitos civis, ela é composta de preceitos cerimoniais, ela é composta de preceitos morais. Então, quando a Bíblia fala a lei de Deus, está se referindo a todo o Antigo Testamento, não somente ao Decálogo, mas a todo o Antigo Testamento. E a lei de Deus, ela é composta de princípios, de preceitos morais, preceitos cerimoniais e preceitos civis, de leis civis para estabelecer e governar o povo. Então, o sábado, a gente vê como é que Jesus tratou o sábado, como Jesus tratou o sábado, como Jesus interpretou o sábado. Isso é uma boa pergunta. E isso é uma boa pergunta, porque pastor Zé Roberto, algumas pessoas, alguns grupos, alguns sabatistas, vamos dizer assim, esse termo sabatista se refere às pessoas que guardam o sábado, e uns guardam o sábado apenas porque escolheu esse dia para descansar. Sem problema. E não tem problema nenhum, mas alguns sabatistas escolheram o sábado para descansar, e isso, eles acreditam que isso é um ponto crucial que influencia na salvação. É um ponto de fé inegociável, e aí é onde que está o problema. Algumas pessoas condicionam a salvação
A observância e a guarda do sábado. E a guarda do sábado. Então, esses sabatistas legais, vamos dizer assim, eles... um dos argumentos que eles utilizam para justificar a guarda do sábado é que o sábado é um preceito moral e que já existia antes da lei, e é um preceito moral, e que preceito moral não pode ser quebrado, não muda de um testamento para outro, do antigo para o novo. Mas nós vamos aqui, meu querido telespectador, mostrar exatamente no programa Escola Bíblica Dominical em Debate de hoje, vamos desconstruir ou derrubar esta tese de que o sábado é um preceito moral, mas sim, ele é um preceito cerimonial. Então, pastor Zé Roberto, aqui no tópico 4.1, fala o que Jesus disse a respeito do sacerdote no templo. É isso mesmo. Nós vemos lá em Mateus capítulo 12, versículos de 2 a 4, Jesus coloca o quarto mandamento na mesma categoria dos pães da proposição. E aproveitamos aí já para encaminhar o ponto 4.2, Jesus também coloca a observância ao sábado, a guarda do sábado, abaixo da circuncisão. Você vê nessa imagem aí uma cerimônia de circuncisão judaica, e Jesus diz assim, olha, se a criança precisar ser circuncidada no Shabat, deve-se circuncidá-la normalmente, não se deve deixar de circuncidar a criança. Era um preceito que era observado. Então, se a guarda do sábado tinha esse relativismo, então há de se considerar, de se admitir, que para Jesus a guarda do sábado não era um princípio moral, não era um princípio intocável, que dele dependesse a salvação, que dele dependesse a vida eterna. Então é preciso que se tenha cuidado, e quando se vai ler a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, se observe como Jesus tratava o sábado. Já foi dito aqui, o próprio Jesus já tinha dito, o homem foi criado... O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Jesus não deixou de reconhecer o valor do sábado, mas não colocou o sábado numa condição de escravidão, como alguns legalistas religiosos do tempo de Jesus queriam fazer. Notadamente, os escribas e os fariseus, que eram um grupo religioso lá no tempo de Jesus, eles criaram uma série de preceitos, uma série de leis, uma série de normas, que era o que você poderia fazer no sábado e o que é que você não poderia fazer no sábado. Uma série de regras, uma série de normas, e até eles criavam subterfúgios, uma série de escravos, viu, pastor Fábio? Colocavam um escravo. Olha, você só pode andar tantos quilômetros no sábado. Então, quem tinha dinheiro colocava 10 escravos, um em cada ponto quilométrico daquele, e a pessoa trabalhava até ali, depois passava o trabalho para o outro, depois para o outro, e era uma forma que eles encontravam para, digamos assim, burlar a lei e a orientação do sábado. Traduzindo, era uma malandragem dos judeus, né? Era eles criaram mais de 39 regrinhas para querer dizer o que pode e o que não pode fazer no sábado, e distorceram a ideia nobre e bonita de Deus a respeito do sábado institucional, da necessidade do homem tirar este dia para descanso. Bom, mas chegamos ao final do nosso terceiro bloco de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornaremos para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí, fique conosco, porque agora nós vamos entrar em detalhes e dizer e mostrar para vocês o que é que Jesus ensinou e falou a respeito do sábado. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje e terminamos o bloco anterior falando a respeito de Jesus, como Jesus interpretou o sábado, como Jesus via a questão do sábado. A gente observa nos evangelhos que muitos episódios de debates, de discussão de Jesus com os escribas e fariseus, porque Jesus ele fez várias curas no dia de sábado. Então, um dos pontos que mais os escribas e fariseus assim pegavam no pé de Jesus era a respeito do sábado.
Jesus curou várias pessoas no dia de sábado e eles questionaram, dizendo que não era para curar dia de sábado, e Jesus argumentando, mostrando que a vida humana é maior do que o sábado. E concluindo que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E um dos episódios que eu quero chamar a atenção aqui foi que Jesus estava passando nas searas, ou seja, nos campos onde tinha as plantações, e os seus discípulos estavam com fome. E era no dia de sábado. E os discípulos com fome, então os discípulos começaram a colher algumas espigas e a comer. E os fariseus, ao verem isso, questionaram Jesus. Está aqui escrito em Mateus, no capítulo 12, versículo 1 em diante. Então, eles disseram: olha, Jesus, os seus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Segundo a ideia lá dos 39 preceitos dos escribas e fariseus, era proibido. E aí Jesus respondeu assim: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e ele... Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Observe que Jesus foi argumentar usando a Bíblia. Pense como Jesus gostava de Bíblia, né? Ele ensinava, argumentava usando a palavra de Deus. Então Jesus contou a história que está lá no livro de Samuel a respeito de Davi, dizendo que Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele estava com muita fome e chegou lá na casa do sacerdote, e diz o versículo 4: como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Então, os pães da proposição, que ficava lá no tabernáculo, só os sacerdotes podiam comer. Era um preceito cerimonial, era uma lei cerimonial, um preceito cerimonial. Mas Davi chegou ali morrendo de fome. Era uma questão, ele não tinha outra comida, não tinha outra opção. E aí, vamos matar Davi de fome ou vamos dar o pão da proposição para Davi comer? Então nós vimos ali que Davi comeu os pães da proposição. E Jesus continua argumentando e dizendo: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, o sábado, quando eles faziam culto, os sacerdotes trabalhavam lá no templo. Para que o culto fosse realizado, pense, cuidar daqueles animais, pegar todos aqueles animais, sacrificar o animal, sangrar o animal, trabalhar ali. Ora, era muita mão de obra ali no templo, na tenda da congregação no dia do sábado. E Jesus falou: olha, vocês não têm lido no Antigo Testamento que os sacerdotes, no dia de sábado, eles violam o sábado e ficam sem culpa, Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, ou seja, Jesus é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então nós vemos aqui, por este episódio, Jesus mostra claramente que o sábado é um preceito cerimonial, ele tem um certo grau de relatividade. Lá eles cumpriam o sábado, mas tinha situações que podia violar o sábado, porque a vida humana, como no caso do pastor Zé Roberto, de Davi, que estava morrendo de fome, era muito mais importante saciar a fome de Davi do que guardar aquele preceito cerimonial, e os próprios sacerdotes. Agora, quando é um princípio moral, aí não pode. Outro caso aí de um princípio em que o sábado poderia ser violado está no caso da circuncisão, que nós falamos há pouco. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 23, Jesus ainda argumentando contra os fariseus, os doutores da lei, os escribas da sua época, que diziam que o sábado teria que ser observado e Jesus não poderia curar no sábado, que essa era a grande queixa e a maior acusação dos mestres ou dos doutores daquela época. Jesus argumenta assim lá em João 7 e 23. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? Então, a circuncisão era um ato cirúrgico, religioso, que era feito
com uma criança judia no 8º dia depois de nascido, qual se extraía o prepúcio do seu pênis. E ali naquele 8º dia se cumpria aquele ritual, ou melhor, se caísse no dia de sábado, o 8º dia, se cumpria o ritual normalmente. Se violava o sábado sem problema e ninguém era culpado, ninguém era acusado de ter violado o sábado por causa daquele ato. Então, essa é a orientação de Jesus. Quando a gente lê o Novo Testamento e as declarações de Jesus, reforçam o princípio, o pensamento. Ora, o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É extremamente problemático quando preceitos religiosos são criados e alguns deles até orientados por Deus, mas que às vezes os homens, os religiosos, se utilizam desses princípios para colocar, pastor Fábio, fardo, peso sobre as pessoas, exigir algo que às vezes nem as pessoas religiosas são capazes de fazer. É isso aí, é o que está aqui no tópico 5.1. Então, no tópico 5.1, o sábado e a tradição dos anciãos. Então, nós vemos aqui que os escribas, a tradição dos anciãos criou 39 proibições concernentes ao sábado, mas o Senhor Jesus disse que é lícito fazer bem ao sábado, Mateus 12:12. Então, é lícito, é bom, é recomendável fazer bem ao sábado. E essa tradição, esses preceitos cerimoniais e religiosos, não pode estar acima da vida humana, Então, é importante a gente fazer o bem todos os dias e não somente o sábado. E Jesus, como cumpridor da lei, Jesus como a única pessoa que cumpriu a lei, está aí no tópico 5.2 da nossa lição, que ele é Senhor do sábado. Então, em Marcos capítulo 2, versículo 28, após ele ter argumentado com os judeus, e ele disse, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, ele tinha toda a autoridade para dar um basta nisso, para dar um basta naquele legalismo que existia lá na tradição dos anciãos e falar claramente e mostrar a importância do sábado institucional para descanso, mas que o sábado legal não era mais necessário agora para o cristianismo. Então, pastor Zé Roberto, diante do que a gente viu e estudou até agora, surgem algumas perguntas. Por exemplo, algumas pessoas podem perguntar, bom, mas se o sábado não é obrigado a gente guardar, então a gente é obrigado a guardar o domingo? Será que o domingo tomou o lugar do sábado? Quem não guardar o domingo não será salvo? Ou agora na nova dispensação, no cristianismo, não tem diferença entre dia e dia, e o importante é voltar ao princípio do descanso institucional? Muito bem, então um momento aí para a gente esclarecer. Algumas pessoas até questionam, afinal de contas, se a Bíblia fala tanto do sábado, do Shabat, por que é que os cristãos resolveram observar ou levar em consideração o domingo? Até aqueles que acusam e dizem assim, vocês que adoram o domingo estão adorando Deus Sol, porque em inglês Sunday é o dia do sol, literalmente. Então, só que Saturday, ou Saturday, que é o sábado, também é o dia de Saturno, né? Então, quem guarda o sábado, isso porque na origem desses termos, quer se atribuir às divindades mitológicas. Bem, essa é uma outra questão, mas o mais importante para a gente ressaltar aqui é que a palavra Shabat quer dizer descanso. Então, independentemente de ser o sábado, ou de ser o domingo, ou de repente alguma pessoa que trabalha por escala, o dia do descanso dela caiu na quarta-feira. Então, se ela vai parar na quarta-feira, porque não guardou o sábado, pastor Fábio, nem o domingo, será por causa disso ela vai perder a salvação? Por hipótese alguma, meu querido irmão, minha irmã, meu telespectador. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, não é pelo dia de semana. O próprio Paulo esclarece isso muito bem lá, os crentes de Colossos, dizendo, olha, vocês não são salvos, não é por guardar dia, não é por guardar sábado, lua nova, nem festa. Não é por causa dessas coisas. Nós somos salvos porque Cristo nos salvou, morreu em nosso
lugar. Agora, a questão do domingo é uma opção histórica da igreja. Histórica da igreja por quê? Porque quando nós lemos lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o que nós consideramos o 8º dia, que seria o domingo. Foi o dia também que o Espírito Santo desceu, houve o derramamento do Espírito Santo no domingo de Pentecostes, pastor Fábio. Então, essas são razões que levaram a igreja, historicamente, a optar por separar o dia do domingo para o culto e a adoração. A outra acusação que se costuma fazer, não, isso foi ideia de Constantino. Não, Constantino, o imperador romano, ele apenas legitimou algo que historicamente já acontecia na história da igreja. É verdade. Então, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, pelo fato da inauguração da igreja no dia de Pentecostes ter ocorrido também no domingo, então era comum os cristãos reunirem-se no primeiro dia da semana, inclusive até cristãos fora de Jerusalém, fora de Israel, como lá em Corinto, Paulo disse, olha, no primeiro dia da semana, quando vocês se ajuntarem e tal. Então, foi tendo esse costume, uma vez que agora estamos debaixo da graça, não temos a obrigação, o sábado é um sinal exclusivo entre Deus e Israel, e não temos mais esta obrigação. A igreja não tem, o cristianismo não tem a obrigação de guardar o sábado. João disse em João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós não guardamos assim o domingo como os sabatistas guardam o sábado. O domingo é um dia que os cristãos, os países cristãos, de modo geral, eles tiram o domingo como um dia de descanso, onde o pessoal vai mais às igrejas e busca mais a Deus e descansa, porque há essa necessidade. Isso seria o nosso sábado institucional, seria o quê? Seria o domingo, mas a gente não a estabelece como um pré-requisito para a salvação, isso não influencia na salvação. Nós queremos aqui deixar para a meditação de vocês o que Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Muito bem, então fica aí o princípio, ninguém é salvo por causa do sábado, do domingo, de dias da semana, mas nós queremos aqui aproveitar para convidá-lo para no domingo estar sempre na Escola Bíblica Dominical, é sua oportunidade, sua chance de crescer na fé. Então, para tudo, vá para a Escola Dominical, lá você vai aprender a palavra de Deus. E todos os domingos à noite, a partir das 18 horas, nós temos a celebração e os cultos na nossa igreja Assembleia de Deus. O nosso programa está findando por aqui, e se o Senhor permitir, estaremos na próxima semana dando continuidade ao estudo dos 10 mandamentos. Permaneça conosco, a paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. A paz do Senhor.